Vamos começar falando sobre a tentativa de mediação do Paquistão e de alguns outros países. A gente tem ouvido que o Catar está envolvido, tentando propor um acordo limitado para estender o cessar-fogo, com algumas condições que todas as partes possam aceitar. O Irã não tem dado muita importância a isso. Eles continuam insistindo que estão defendendo seus direitos e não exatamente buscando um acordo limitado ou fazendo concessões. Israel, por outro lado, diz que precisa retomar os ataques contra o Irã o quanto antes, para impedir um ataque preventivo. Eu tenho a sensação de que já vimos esse cenário antes, professor Morandi. Então, qual é o risco real agora de uma nova guerra? E o que exatamente está acontecendo, já que estamos recebendo todo tipo de informação não confirmada e cada lado apresenta uma versão diferente dos fatos? Olha, o regime israelense usa qualquer desculpa falsa para cometer atrocidades. Eles literalmente desligam incubadoras em hospitais de Gaza com bebês dentro. E provavelmente a justificativa vai ser que essas crianças seriam os terroristas de amanhã. Eles bombardeiam hospitais, bombardeiam ambulâncias, atacam equipes médicas todos os dias no Líbano. A mídia ocidental não conta isso para as pessoas, porque a mídia ocidental não vale nada. Mas a mídia tradicional, a chamada grande imprensa, está caçando profissionais de saúde em todo o Líbano. Então, quando você tem um regime tão brutal, tão bárbaro e ilegítimo agindo desse jeito, ele vai usar qualquer desculpa para fazer guerra. E é por isso que os iranianos estão se enterrando cada vez mais. Mas, ao mesmo tempo, eles vão continuar usando um mediador para ver se os Estados Unidos caem em si, se o Trump cai em si. E a gente sabe que a guerra tem sido muito ruim para o Trump. A gente sabe disso porque pessoas como Robert Kagan, que é um neoconservador, o padrinho dos neocons, já disseram que essa é uma guerra perdida. E se o Trump continuar com essa guerra, não vai melhorar. A situação dos Estados Unidos vai piorar. E os iranianos já disseram que vão garantir que isso aconteça. E não só pelos Estados Unidos, mas por todos os seus aliados e representantes. Seja o regime israelense, os regimes do Golfo Pérsico ou a Jordânia, qualquer um que participe dessa agressão vai pagar um preço muito alto, se não o preço máximo. Então os iranianos estão preparados. Mas ao mesmo tempo, eles estão negociando, não diretamente, claro. A questão é ver se há espaço para avançar, caso os Estados Unidos mostrem a flexibilidade necessária para fechar um acordo. Só que até agora, a gente não viu isso. Ou pelo menos não no nível que seria preciso para chegar a qualquer tipo de acordo. Então, enquanto o Irã conversa, ele também se prepara para a guerra. Não vai ser pego de surpresa. Não tenho nenhuma dúvida disso. Mas negociar tem suas vantagens. Uma delas é que o Irã quer que a comunidade internacional e também os iranianos comuns vejam que não é ele o lado que está impedindo um acordo, que está bloqueando a paz. Foram os Estados Unidos e o regime israelense que iniciaram essa guerra, que criaram essa crise econômica global. E os iranianos querem garantir que o mundo continue vendo as coisas dessa forma e que veja os fatos como eles realmente são. Então, se o Irã disser que não vai negociar, os americanos vão dizer, bom, se eles tivessem negociado, isso poderia ter sido resolvido. Por isso, os iranianos certamente querem ser vistos, tanto pelos próprios cidadãos quanto por pessoas no mundo todo, como o lado responsável nessa história. E, de fato, são. Então, tenha sucesso ou não, é vantajoso para o Irã ser visto negociando. Mas, de novo, eu insisto, os iranianos estão preparados para a guerra. Pelo que eu sei, o Irã não vai fazer um ataque inicial. Isso não é o que o Irã costuma fazer. Já tivemos 3 guerras que começaram com o apoio dos Estados Unidos. A de Saddam Hussein em 1980, a guerra do ano passado e a deste ano. E o Irã nunca iniciou nenhuma guerra. Por isso, eu duvido muito que, mesmo estando em guerra agora,
E nem dá para chamar de cessar-fogo, porque ao bloquear o Estreito de Hormuz, os Estados Unidos estão participando ativamente de uma guerra. Eu duvido muito que os iranianos tomem a iniciativa. But I highly doubt that the Iranians will initiate. You mentioned Robert Kagan. He is saying that the Você mencionou o Robert Kagan. Ele está dizendo que o objetivo final do Trump, nesse caso, é a rendição. Que tudo isso está levando a isso. Agora, há muita confusão acontecendo dentro do governo dos Estados Unidos. A notícia de última hora é que Avril Haines realmente renunciou ao cargo de diretora de inteligência nacional. Isso vem depois que uma assessora importante dela também pediu demissão. E claro, tivemos antes a renúncia do Joe Kent na área de contra-terrorismo. Então, professor Rodney, o que tudo isso significa agora, nesse momento do conflito? Porque do lado americano, parece que há uma série de mensagens desencontradas. Agora temos renúncias dentro da própria elite política dos Estados Unidos, dentro do governo. E do lado iraniano, a gente tem visto posições muito claras, firmes, e claro, ações concretas, por exemplo, no Estreito de Hormuz, com a criação do mecanismo, a Autoridade do Golfo Pérsico. Então, o que exatamente estamos presenciando aqui? What are we witnessing here exactly? We'll have to see what the reason for Tulsi Gabbard. A gente ainda precisa ver qual foi o motivo da renúncia da Tulsi Gabbard. Se ela foi forçada a sair ou se foi realmente por razões pessoais. Mas é curioso que seja justamente a Tulsi Gabbard, de todas as pessoas, quem esteja fazendo esse apelo. O mundo de Trump está desmoronando, disso não há dúvida. Eu acho que a derrota do deputado Massie foi, na verdade, algo muito ruim para o Trump e para os sionistas. Porque, na minha opinião, isso só aumentou a consciência sobre o papel que o regime israelense tem desempenhado na condução dos assuntos e no controle da política nos Estados Unidos. Então, essa vitória de curto prazo, na minha visão, é uma derrota a longo prazo. Se o Massie tivesse vencido, acho que haveria menos indignação sobre o papel que o regime israelense exerce. Mas isso, na minha opinião, só piora a situação. A política nos Estados Unidos está mudando. Politics in the United States is evolving. You see the state. Você vê o Estado e o Departamento de Justiça tentando limitar a capacidade das pessoas de criticar o regime israelense. Mas, ao mesmo tempo, dá para perceber que o descontentamento e o desprezo pelo regime israelense estão crescendo e até se tornando algo mais comum, mais presente no discurso público. Não sei se você viu a entrevista do Hunter Biden com a Candace Owens. Eu vi um trecho e o que ele disse sobre o regime israelense me surpreendeu. Não esperava ouvir esse tipo de comentário vindo dele. As coisas estão piorando a cada dia e o Trump está ficando mais impopular a cada dia também. E a cada dia que passa com o Estreito de Hormuz fechado, a crise global, só aumenta. Vai chegar um ponto em que as reservas de petróleo vão acabar. Por enquanto, eles estão conseguindo manter o preço do petróleo baixo, tanto por manipulação de mercado, quanto pelo uso das reservas estratégicas. E isso, na verdade, impediu que o consumo caísse de forma significativa. Então, o consumo ainda está relativamente alto. E como o Trump continua dizendo que tudo isso está prestes a acabar, que as coisas vão melhorar, isso também tem impedido investimentos reais em alternativas, porque todo mundo pensa, talvez daqui a 2 semanas, 1 semana, 3 semanas, a situação melhore. E já se passaram quase 3 meses. No fim das contas, quando a situação não puder mais ser escondida, quando a manipulação não funcionar mais, o impacto vai ser ainda mais forte. A realidade econômica vai bater de frente. A crise vai chegar de forma mais dura e mais repentina. Por isso, eu acho que esse é mais um motivo pelo qual o Trump está sob uma pressão enorme para encerrar isso. Mas a arrogância dele e, claro, o regime sionista, talvez ainda mais importante, impedem que ele escolha uma saída. Então estamos onde estamos. Eu acho que o Trump quer encerrar isso. Se ele realmente quiser encerrar, vai ter que fazer concessões significativas ao Irã. E os iranianos vão esperar até conseguirem essas concessões dele. Se ele quiser escalar o conflito, os iranianos estão prontos para a guerra.
E no fim das contas, isso vai levar a uma nova catástrofe para os Estados Unidos e para o mundo. E vai acabar mal para o Trump. Vai ser ainda pior para ele. Mas a arrogância dele, junto com Netanyahu e os sionistas, está impedindo que ele siga nessa direção. Então, no fim, a questão é: o Trump é capaz ou está disposto a salvar a economia dos Estados Unidos e a economia global? Ou vai continuar arrogante e submisso a Netanyahu, destruindo a economia mundial? To Netanyahu and destroy the global economy. Well, the reports are. Bom, os relatos são, professor Morandi, e eu acho que isso entra nessa questão das faltas e de como seria absolutamente, realmente insano para os Estados Unidos e para Israel retomarem os ataques agora. Principalmente considerando o que o senhor acabou de dizer. A fragilidade da economia global está por um fio, bem no fim de semana do Memorial Day, quando milhões de americanos estão viajando e já sentindo o peso do preço da gasolina. Mas, com as reservas de petróleo diminuindo, se esgotando do lado americano, existe também outro tipo de escassez, a de munições. There's also another kind of shortage, and that is munitions. There's a report on what Hung Tao, the Saiu um relatório sobre o que o secretário da Marinha, Hong Tao, disse ao Subcomitê de Relações Exteriores do Senado. Basicamente, ele afirmou que Israel foi protegido com metade de todos os interceptores THAAD, reservados só para Israel, e que o próprio país colocou seus interceptores em manutenção para que os dos Estados Unidos fossem usados e esgotados primeiro. Ele chegou a dizer que Israel não luta as próprias guerras. Mas ninguém vê isso, porque ninguém enxerga o que acontece nos bastidores. Então, qual é a sua reação a isso? Dá a impressão de que, apesar de todas as consequências catastróficas de uma nova guerra, sempre existe esse fator Israel que entra em jogo, toda vez. E agora, os 37 dias de hostilidades ativas estão aos poucos vindo à tona, mostrando exatamente quais foram essas consequências. leaking out there exactly what those consequences have been. Yes, and that's why I believe that. Sim, e é por isso que eu acredito que a situação está ficando cada vez mais crítica para o regime israelense. As pessoas agora o desprezam, e isso está se tornando algo comum. E à medida que isso se torna mais comum, surgem mais notícias mostrando o quanto o regime é egoísta e como ele prefere sacrificar os americanos, mesmo devendo tudo o que tem aos americanos. Mas ainda assim, está disposto a prejudicar a economia dos Estados Unidos. Está disposto a forçar os americanos a usarem seus próprios mísseis, em vez de o regime israelense usar os dele, mesmo que esses mísseis também tenham sido dados a eles pelos americanos. Tudo isso são presentes. Eles não compram nada. Então, o egoísmo extremo do regime está ficando, cada vez mais visível para todo mundo. More visible for people to see. And Massey's defeat, I think, is actually a bad thing for the Israeli. E a derrota do Massey, eu acho que na verdade é uma coisa ruim para o regime israelense, porque isso está deixando as pessoas ainda mais irritadas. Então, com tudo isso acontecendo, agora a gente está vendo no Líbano como o regime israelense está caçando médicos. Eles procuram os médicos, bombardeiam e matam. E sabe, o comportamento absurdo desse regime ilegítimo está ficando cada vez mais evidente para todo mundo. E é por isso que a gente não deve achar que as chances de uma nova guerra são pequenas, porque isso seria uma loucura. Esse é um regime insano e perverso. Um regime que ataca crianças, médicos, hospitais, ambulâncias, que massacra pessoas e deixa crianças passando fome. E agora em Gaza, mesmo durante o cessar-fogo, ele mata todos os dias um grande número de palestinos. The ceasefire every day kills large numbers of Palestinians. In Lebanon, they slaughter innocent people. No Líbano, eles massacram pessoas inocentes, famílias inteiras, movidos pela raiva quando o Hezbollah ataca um tanque ou destrói algum alvo militar. Eles se vingam na população. Então estamos lidando com um regime insano, um grupo insano e genocida que se reuniu na Palestina. É por isso que a guerra pode estar prestes a acontecer. Mesmo que, hipoteticamente, haja algum avanço nas negociações, o regime israelense pode acabar com tudo ao iniciar outra guerra. Com esse regime, tudo é possível, mas as coisas também não estão boas por lá. Quem acompanha a mídia em hebraico vê que a situação dentro da Palestina ocupada está muito ruim. As diferenças, as divisões são enormes e a situação econômica é péssima. Divisions are enormous. The economic situation is very bad. A lot of educated, well-educated people
Muita gente instruída, bem formada, já foi embora ou quer sair. A situação não é boa e o ódio e o desprezo pelo Netanyahu são enormes. As pessoas veem que ele não teve sucesso em nada a não ser na Síria. No Líbano, em Gaza, nenhum resultado. Na guerra com o Irã, também não. E claro, aos olhos do mundo, o regime israelense é visto com desprezo. Dá pra ver direto na internet vídeos de turistas israelenses indo para outros países e ouvindo: "Saiam daqui, vocês são um bando de assassinos de crianças." Nada tá dando certo para eles. Então mais guerra só vai piorar as coisas. Mas de novo, esse é um regime, é um grupo de pessoas que não tem sanidade, e o regime também não é são. Então tudo é possível. Well, yeah, I mean, we saw Ben-Gvir. Pois é, a gente viu o Ben-Gvir, o chamado ministro da Segurança Nacional, desfilar o que ele chama de hino nacional israelense, basicamente torturando ativistas da flotilha que tinham sido sequestrados, deixando eles em posição de estresse e usando isso como uma espécie de... Enfim, o que ele fez foi um crime de guerra em águas internacionais. E mesmo assim ele fez aquilo sem pensar duas vezes. Então, de fato, não dá para acreditar que Israel vá se conter em nenhum sentido da palavra. E isso não é um vídeo vazado. É um vídeo que eles mesmos divulgaram para todo mundo ver. Sim, é absolutamente abominável. Quando eu penso em Israel, eu vejo como um animal que foi totalmente condicionado e que tem existido como esse cão de ataque por tanto tempo, que basicamente faz qualquer coisa para conseguir o que quer. Então, eu concordo com você. A gente realmente precisa estar em alerta máximo. Mas, de novo, as consequências, talvez você possa falar um pouco sobre isso também. O Irã já avisou que se essa escalada acontecer, vai levar o conflito para além da região. E eu fico curioso para saber o que você acha que o Irã quer dizer com isso. A gente sabe, com certeza, que o Irã não está falando de nenhum tipo de ataque nuclear ou algo assim. Mas eu quero entender o que você acha que o Irã realmente quer dizer com essa declaração. Porque só de ouvir isso, já deve ter gente muito preocupada, inclusive entre os altos oficiais do Pentágono, com o que pode de fato acontecer. Eles têm publicado artigos agora, parece que dia sim, dia não, dizendo que o exército iraniano está totalmente pronto para responder de forma muito dura. Sim, enquanto os Estados Unidos estão ficando sem munições, os iranianos estão indo muito bem. E o New York Times e o Washington Post admitem isso. Não somos nós que estamos dizendo, embora a preparação do Irã seja muito maior do que o que até o Washington Post e o New York Times afirmam. Hoje, o Irã está mais forte do que estava, militarmente falando, quando a guerra começou. E do ponto de vista econômico, sim, a situação é bem mais difícil. É claro, eles bombardearam hospitais, bombardearam escolas, fábricas farmacêuticas. Então, obviamente, claro, há um cerco contra o Irã. Por isso, a situação econômica é mais complicada. Mas do ponto de vista militar, o Irã está mais forte hoje. Os Estados Unidos estão mais fracos. E o Irã vai reagir com muita força. Porque com base nas ameaças que o Trump vem fazendo, os iranianos estão se preparando para uma escalada muito rápida. E dessa vez, o Iêmen e o Iraque vão estar envolvidos. E não de forma pequena, mas de forma bem grande. O Iraque vai estar muito mais envolvido do que da última vez. Então vai ser um tipo diferente de guerra. Bem diferente. O Irã vai atacar com muito mais força. E pode ser, eu não sei quais são os planos deles, mas as bases americanas mais distantes podem ser alvo. E muitos dos recursos dos Estados Unidos estão nessas bases. Eles podem achar que estão protegidos em Diego Garcia ou em outros lugares, mas qualquer lugar pode ser alvo. Então, desta vez, os iranianos não vão pegar leve. E isso acontecendo no verão, no Golfo Pérsico, com aquele calor e aquela umidade. Olha, por exemplo, se os Estados Unidos ou o regime israelense atacarem a infraestrutura crítica do Irã, o Irã vai destruir a infraestrutura crítica de Israel, mas também vai destruir a infraestrutura crítica no Golfo Pérsico desses regimes familiares árabes.
E se isso acontecer, se faltar eletricidade nesses países, todo mundo vai ter que ir embora. If there's no electricity in these countries, everyone will have to leave. These countries are just in the summer, it's just Esses países, no verão, simplesmente se tornam impossíveis de viver se não houver eletricidade. Os regimes desmoronariam. Então existe uma grande vulnerabilidade ali. E isso não é algo de 2 ou 3 meses atrás. Qualquer pessoa que olhar agora a previsão do tempo em Dubai ou em qualquer uma dessas outras cidades vai entender o que eu estou dizendo. Está ficando mais quente a cada dia. Por isso, as forças dos Estados Unidos teriam que deixar a região. Os americanos não têm vantagem nenhuma. Falta munição. O Irã está mais preparado. O Irã tem um motivo para lutar, por estar se defendendo de uma agressão. E a economia global está em frangalhos, piorando steer. Países do mundo todo estão, sem dúvida, pressionando os Estados Unidos para acabar com isso. Dentro dos Estados Unidos, a situação está piorando. O mundo de Trump está desmoronando. Dá para ver gente se voltando contra Trump e contra o regime israelense. Como eu disse, a derrota do deputado Massi, na minha opinião, é uma péssima notícia para o regime israelense. E todas as notícias sobre a renúncia da Tulsi Gabbard que a gente acabou de ouvir, tudo isso, seja lá o que for, é o motivo por trás da renúncia dela. Mas tudo isso é uma má notícia para o sionismo e para o Trump. Então, sabe, a continuação da guerra é bem possível. De novo, não é certa, mas só vai piorar as coisas para eles. Parece que sim. E dá para ver que esse é o próximo passo lógico que o Irã resolveu dar. Bom, os Estados Unidos não gostam disso. E claro, seus vassalos, seus fantoches e todos que seguem os Estados Unidos também não gostam. A autoridade sobre o Estreito de Hormuz, que o Irã afirmou ter, parece que o próximo passo lógico não é só voltar a restringir a passagem ali para ganhar influência, mas também o Estreito de Bab al-Mandeb parece ser o próximo movimento natural. Professor Hondi, o senhor mesmo já disse, o petróleo vai parar de circular nessa região. A gente sabe que o Irã poderia, com facilidade, atingir as instalações e a infraestrutura de energia dos vizinhos. Mas se o petróleo não consegue circular, talvez nem precise fazer isso, porque de qualquer forma, não tem como escoar. O que o senhor acha sobre o Estreito de Bab al-Mandeb? Isso é algo que o Irã, e claro, seu aliado de resistência no Iêmen, o Ansar Allah, tem guardado como uma carta na manga, basicamente. Eles não afirmaram controle sobre isso durante os 37 dias de hostilidades. Qual é a sua opinião sobre isso? Sim, da última vez, os iranianos e seus aliados não quiseram escalar demais. Eles queriam controlar a guerra. Mas agora, dessa vez, o conflito precisa chegar a algum tipo de conclusão definitiva. Então, o Irã e seus aliados vão atacar com muito mais força. O Iêmen vai fazer parte dessa guerra e já vem se preparando para isso. Está em boas condições agora, descansado. E também, sabe, até no Cáucaso, a República do Azerbaijão vende petróleo para o regime israelense. Isso pode acabar. Isso também pode chegar ao fim. Há muitas coisas que os iranianos podem fazer rapidamente e fazer o preço do petróleo disparar, justamente no momento em que o mundo já enfrenta uma crise. Já se passaram quase 3 meses. A escassez de petróleo está abalando as bases da economia global. Então, se a guerra recomeçar, a destruição de instalações de petróleo e gás, a destruição de navios, o fechamento de estreitos, a destruição de oleodutos, seja no Cáucaso ou na Península Arábica, neste momento, seria absolutamente devastadora. Espero que as coisas não caminhem para isso. Nenhuma pessoa em sã consciência gosta de guerra. Claro, os sionistas não são pessoas sensatas, caso fossem nenhum sionistas. Mas aí vai Gortmaeth? Donald Trump não vai ao casamento do filho, e ele citou o Irã, em especial, como motivo para isso. O Irã está dizendo que um acordo ainda está muito, muito distante e que esse quadro limitado não parece realmente interessante para eles. Eles estão dispostos, claro, a conversar sobre qualquer tipo de acordo que os Estados Unidos queiram propor ao Irã.
concessões, como você mencionou, mas eles não estão falando em termos de concessões. Então, os Estados Unidos precisam aceitar isso ou voltar à guerra. Nenhuma dessas opções parece muito boa. Algum comentário final, Professor Marty, para a gente encerrar? Any final comments, Professor Marty, as we end here? I just want to remind everyone that Eu só quero lembrar a todos que a culpa do Irã é se opor ao genocídio. É por isso que o Irã é considerado tão maligno. É por isso que a mídia ocidental o antagoniza. Tudo isso tem a ver com a independência do Irã, com o fato de o Irã ser um país soberano. Depois da Revolução, ele se tornou um país soberano, diferente dos outros. E provavelmente não existe outro país neste planeta que seja como o Irã depois da Revolução. E o Irã não vai abandonar o povo palestino, nem o povo cubano, nem os venezuelanos agora, por causa da guerra. Claro, o Irã tem opções limitadas quando se trata de apoiar esses diferentes povos, mas esse é o problema do Irã. O problema do Irã é se opor ao império. É disso que se trata. Os Estados Unidos apoiam o etnossupremacismo, apoiam os neonazistas. It supports, neo-Nazis, it supports Wahhabis and Salafis, it supports Eles apoiam os wahhabitas e os salafistas, apoiam os fascistas, apoiam todos os extremistas do mundo por interesse próprio. Mas agora as pessoas, sabe, eles sempre se apresentaram como defensores da liberdade, dos direitos humanos e da dignidade humana. Só que essa fachada caiu completamente, e todo mundo enxerga isso. Então o verdadeiro motivo da guerra, o motivo pelo qual a economia global está à beira do colapso, é que os Estados Unidos querem fortalecer o sionismo. Querem permitir que continuem bombardeando médicos em Beirute e no Líbano. Querem que continuem bombardeando escolas. É por isso que depois de 2 anos e meio de genocídio, depois de até torturarem cidadãos europeus e divulgarem os próprios vídeos, nenhum país europeu vai impor sanções. not a single European country is going to impose sanctions. Which is not surprising, because they've been carrying out genocide for 2.5 years. O que não é surpresa, porque eles vêm cometendo genocídio há 2 anos e meio, e não há sanções. Não há nada. Quando você olha para os diplomatas europeus na Palestina ocupada, diplomatas da União Europeia, e vê, por exemplo, quando eles se encontram com seus amigos israelenses, é só sorriso e camaradagem. Dá para ver como esses diplomatas europeus, são sinistros. Na verdade, se os diplomatas ocidentais tivessem algum senso de moralidade, eles pediriam demissão. E o mesmo vale para os jornalistas tradicionais do Ocidente, que estão escondendo os fatos que acontecem lá no terreno. Mas, de qualquer forma, o Irã está preparado para um fim da guerra, dependendo das concessões dos Estados Unidos. E também está totalmente preparado para se defender caso haja uma agressão americana. Very much prepared to defend itself in case of US aggression.